o Bradesco emitiu um parecer aí com os seus relatórios e tal. Isso aí foi uma notícia publicada no UOL pelo Pedro Lopes e o Danilo Lavieri, né? Devo colocar aqui na tela. Porque o que acontece? Na reportagem do Fantástico, o advogado do Júlio Casares comentou lá que a movimentação financeira, o montante de dinheiro e tudo ali que estava rolando, eram ganhos do Casares em sua carreira, né? Então, ele, por algum motivo, ele não investiu no banco, ele guardou por algum tempo na sua casa, num cofre, Muito no melhor, colchão. né? Rende muito mais. Rende mais, né? Eu acho um perigo, né, Casares? Porque tem muito ladrão por aí, né? Então, você guardar dinheiro em casa é um perigo, né? Com tanto ladrão, né, em volta por aí na cidade, né? Então, enfim. Só que, o que acontece? O Pedro Lopes e o Danilo Lavieri, lá do UOL, publicaram hoje cedo, 5h30 da manhã, inclusive, publicaram lá uma matéria que, num relatório enviado ao COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, né? Para quem não sabe, existe esse órgão aí para acompanhar movimentações financeiras aí entre bancos, né? E eles têm um gatilho ali que, a partir de R$50 mil, os bancos têm que notificar o COAF ali de onde que está indo, de onde veio, né? Essas coisas. E todas as movimentações do São Paulo eram de 49 mil, coincidentemente, mas enfim. Aí, o Bradesco mandou um relatório para o COAF contradizendo aquilo que o Casares e a defesa dele tá falando sobre os depósitos, né? O banco apontou, Matheus, que o próprio Casares teria identificado o São Paulo como fonte de pagamentos em dinheiro, além do seu salário. Então, tem uma contradição grande aí, né, Matheus? Porque, primeiro, o Casares afirmou que não, eram premiações, né? Eram premiações do São Paulo, eram bichos e tal. Depois, no Fantástico, falou, não, é porque ele tem uma carreira lá já no marketing, na TV e muitas coisas. Aí, agora, eu quero ver qual é a desculpa que vai ser dada, qual é a justificativa que vai ser dada. É uma contradição em cima da outra, Matheus. Tá ficando bem esquisito aí pro Júlio Casares, né? Com certeza está ficando esquisito. Para quem não está entendendo essa situação, o que está sendo acusado o Casares, nesse caso, é de uma prática de lavagem de dinheiro chamada Smurfing. E vem de Smurf mesmo, aquele desenho que tinha o papai Smurf, a Smurfette, que significa o quê? Fracionar pagamentos para que haja um escamoteamento do valor total. Então, por exemplo, eu poderia transferir para mim mesmo R$51 mil. Só que se eu transfiro R$50 mil para mim, a partir de R$50 mil, o banco já é obrigado a acionar o COAF, porque é uma movimentação suspeita. Então, o que é que está sendo investigado? Está havendo a investigação porque de 2021 até 2025 houve depósitos estranhos e fracionados nessa prática denominada Smurfing, que é datada da década de 80, inclusive os investigadores e quem trabalha com o direito penal considera já uma prática obsoleta, porque nos dias atuais é muito fácil perceber quando se está praticando um Smurfing. Se vocês forem analisar aí as notícias, existem dias em que houve movimentações de 12 atividades de transferências para as contas dele, né? Então, nesse caso daí, o que é que a gente está tendo? A gente está tendo um indício de algo, né? Porque a gente sabe, na sexta-feira, quando houve a coletiva do Outen Aires, o Gabriel Sá perguntou para ele sobre, olha, se está tendo uma movimentação no sentido de o Ministério Público investigar, a polícia investigar, por que o Conselho Consultivo, então, votou contra o impeachment? E aí o Outen Aires disse, é porque a gente fez uma análise jurídica e não encontrou elementos de prova. O que ele quer dizer com isso? Quais são os elementos de prova? Os elementos de prova, segundo o próprio Código Civil, lá no artigo 212, são a confissão, o documento, a presunção, a testemunha, né, prova testemunhal, e dentro do que está acontecendo no São Paulo, está tendo uma presunção de algo, né? Porque se você pega movimentações atípicas e estranhas e essas movimentações interferem na vida cotidiana de um clube como o São Paulo, feita pelo seu mandatário principal, que é o presidente,
com essa prática de smurfing, está tendo uma intelecção de uma presunção de que há algo de errado. Como essas movimentações ainda estão na fase investigatória, isso aí quem está fazendo é a polícia, é o Ministério Público, então, inclusive, no final dessa matéria aí, se for dar uma olhada, está tendo um prazo de 15 dias para que a defesa apresente uma contestação e tente explicar essas movimentações atípicas. Como o Sena bem disse, o advogado disse que tem como explicar a licitude dessa movimentação, mas esse processo aí, especificamente, ainda vai demorar bastante. Inclusive, a gente está no recesso forense, só volta no dia 20 os atos jurídicos a serem praticados, os prazos estão suspensos. Então, com relação a isso, a gente ainda vai estar muito pano para manga com relação a esses 11 milhões e meio, esse 1 milhão e meio também que foi movimentado atipicamente aí nas contas do Júlio Casares, e a gente fica acompanhando para ver o que vai se dar, o desenrolar dessas ações da polícia e do Ministério Público. Cara, isso me lembra muito o filme O Lobo de Wall Street, né? Que tinha essas coisas, né? Você falou lá dos anos 80, do Smurfing, e eu lembro aqueles filmes, né? Wall Street, e aí eu lembrei desse filme do Leonardo DiCaprio aí também, que é muito bom, por sinal, né? E tem várias práticas assim, né? Mas, cara, tá ficando bem complicada aí a situação do Casares, o Chacon. E, assim, claro, a gente não vai parar no Casares, né? Não é só ele, tem muita gente aí. Mas tem que começar por algum lado. E aí a gente está caminhando aí para sexta-feira até essa votação, e assim, a gente não sabe nem como começar, cara, porque é tanta coisa evidente, tanta coisa errada, que ainda tem outro ponto, né? A gente viu na matéria do Fantástico o advogado do São Paulo, que tem que defender o São Paulo Futebol Clube, não Casares, né? E nem Douglas, nem Mara, nem ninguém, nem Carlo Magno, nem ninguém. É o São Paulo, a instituição São Paulo. E parece, muitas vezes, que assim, está sendo feito, parece não, né? Tá evidente aí. Está sendo feito todo um trabalho para a defesa do Casares e não do São Paulo. O São Paulo é a vítima. O pessoal está esquecendo que o São Paulo é a vítima. Não é o Casares que é a vítima, não é o Carlo Magno, não é o Schwartzman, não é a Mara Casares. O São Paulo está sendo vítima de tudo isso. E parece que o São Paulo não está sendo defendido. Os caras estão procurando se defender lá dentro para não sair do poder, cara. É absurdo chegar num nível desse, Chacon, que todo o trabalho de advocacia está sendo feito para manter eles no poder e para defendê-los ali, em vez de apurar e investigar exatamente o que está acontecendo no São Paulo, né, Chacon? E até eu volto no que eu perguntei na coletiva para o Outen Aires, né? Claro, eu contextualizei, a pergunta foi longa, o pessoal fala da minha pergunta longa, né? Mas era necessário contextualizar e a pergunta foi: você está servindo ao São Paulo ou aos interesses pessoais do Júlio Casares e os seus aliados políticos? E o Outen fala que está servindo aos interesses de São Paulo, justificando das mudanças, né? A minha pergunta foi sobre as mudanças proporcionadas por ele, a questão, o adiamento da data, a mudança no quórum mínimo, na porcentagem de votos, tudo isso, né? Mas, no fim das contas, é feito, como eu posso achar a melhor palavra? É feita todo um caminho, é feito todo um caminho, é feita toda uma forma de dificultar que o processo de impeachment aconteça, né? São Paulo nunca teve um presidente empichado, nunca teve. Os outros presidentes que deixaram seus cargos foram através de renúncias, né? Alguns mais de uma vez, tá? Alguns mais de uma vez deixaram a presidência de São Paulo. Caso, por exemplo, do Paulo Machado de Carvalho, que foi presidente de São Paulo 2 vezes e deixou o cargo 2 vezes. E aí, por diversos motivos, você é um empresário, não quer largar o seu trabalho e por aí vai. Eram outros tempos. Desde então mudou-se o estatuto, simplesmente não tinha mais interesse de administrar um clube, tudo certo. Mas o futebol há muito tempo virou um negócio. E desde a década de 40 até o Carlos Miguel Aidar, não tinha nenhum presidente que deixou o seu cargo. Inclusive o próprio Carlos Miguel Aidar na primeira passagem, né?
Nesse meio tempo, ninguém tinha deixado o cargo de presidente do São Paulo. E, cara, chegar a esse ponto, e aí o Carlos Miguel pede a renúncia por conta de tudo que aconteceu, né? Questão, denúncias envolvendo corrupção. E agora chega Júlio Casares. Futebol é um grande negócio, onde se faz muito dinheiro, né? Então, assim, a situação do São Paulo é lamentável, ficou realmente desgostoso quanto à situação do São Paulo, mas é algo que me surpreende cada vez menos no futebol, cada vez menos num clube em que tudo é meio aparelhado. Onde é que essa gestão entendeu que poderia fazer o que quisesse? Quando teve uma reeleição em que não teve oposição. Não teve um candidato de oposição. Nem para colocar e apanhar, tanto faz. Mas ali foi um aval moral de vocês podem fazer o que quiser. Vocês estão livres para... O São Paulo é de vocês. Vocês são donos do São Paulo. Vocês estão livres para fazer o que vocês quiserem. Então, assim, só que aí um áudio gravado e divulgado, e aí tudo começa a surgir, né? Acaba colocando em xeque coisas ilícitas no São Paulo, né? Errôneas no São Paulo. Então, assim, eu acho que quem entende mais de economia ou dessas transações financeiras, com certeza não é o Casares que colocou o dinheiro debaixo do colchão. Se tivesse sido esperto com a Selic aí alta, né? Teria colocado pelo menos ali no Tesouro Direto. 4 aninhos já tinha dado uma rendida no dinheiro dele, né? Já que é dele. Já tinha dado uma rendida na grana dele. Mas agora é aguardar a investigação, né? O que a gente pode é comentar a partir do que já saiu. A gente não pode fazer uma previsão e jornalisticamente a gente tem o dever de não fazer uma condenação, né? Mas a gente tem que aguardar para... Eu fico muito feliz com uma coisa, com as decisões judiciais quanto à votação, que certamente a gente vai falar sobre. Mas esse é o melhor movimento. Mas de toda essa situação, de verdade, eu queria muito que fosse tudo mentira, que fosse uma grande injustiça, que esse ano de 2026 fosse um ano que, o São Paulo ia voar, pagar as dívidas. E de tudo que a gente viu nessa gestão, como acreditar nisso, né?